Olá, Sebrae. Meu nome é Maria Carolina e eu vou contar para vocês um pouco da história da minha empresa, o Café da Condessa. Eu sou filha única e sou neta única. Eu nasci herdeira de uma plantação de café, mas eu nunca me importei muito com isso. Eu estudei arquitetura, trabalhei com grandes arquitetos renomados, trabalhei com Décio Tosi, com Jaime Lerner em Curitiba, com Paulo Henrique Paranhos em Brasília e segui minha vida sendo arquiteta até que o meu avô materno veio a falecer e antes dele morrer eu já voltei para Jacutinga para cuidar dele. A minha mãe tinha morrido quando eu tinha 8 anos e foi o meu avô quem me criou. Então, depois que ele morreu, eu tive uma crise de identidade, porque perder 2 vezes a mãe não é fácil, e eu não queria nem mais ser arquiteta. Aí eu não sabia o que eu queria fazer da vida, e um dia eu estava numa agência bancária em Jacutinga, eu nasci em Jacutinga, Minas Gerais, e uma pessoa chegou até mim e me convidou para fazer produção de moda na agência de publicidade dela. Eu falei, olha, eu nunca nem vi o que é uma produção de moda, eu não tenho ideia de como é que faz. E ela falou para mim, olha, não, mas eu acho que você tem condições de fazer e eu acho que vai dar certo. Então eu pedi para alguém para eu ver uma produção de moda e a segunda produção de moda que eu vi na vida foi a minha. E eu fiz isso por 6 anos. Deu tão certo que eu fiz por 6 anos. E aí o meu pai um dia chegou para mim e falou assim, olha, essa coisa de publicidade tá dando certo e tal, de produção de moda, por que você não propõe ser sócia na agência? Aí eu falei, olha, aí eu fiquei pensando e eu entendi que a minha dor já tinha passado e que eu queria ser arquiteta de novo. Aí, mas como é que eu ia ser arquiteta, né? Voltar pro meu plano A de arquitetura. Aí eu comecei a prestar concursos públicos, Ministério do Planejamento, BNDES, na Caixa, e eu passei em quase todos, mas eu não fui chamada. Aí eu voltei para São Paulo para trabalhar em escritórios de arquitetura. Mas eu acho também que às vezes a vida vai transformando a gente e eu não via mais sentido naquilo, começar de novo, né? Ser arquiteta do zero, não via dinheiro. E aí meu pai falou, olha, então você pega e volta para Jacutinga e vai até a fazenda para você ver se você gosta ou não, porque senão a gente já dá um jeito e vende a fazenda. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tive que voltar para Jacutinga, eu fugia da fazenda igual o diabo da cruz. Aí eu voltei para Jacutinga, fazia anos que eu nem pisava lá. Eu voltei para Jacutinga, fui à fazenda. Fui assim, né? Pensando assim, agora minha vida acabou. Vou ficar lá na fazenda e não vou sair mais, minha vida acabou. Aí eu cheguei na fazenda, cheguei na fazenda mas eu acredito também numa coisa, quando a gente quer fazer algo, a gente precisa meio que se desprender da gente. E se eu fosse à fazenda, né, sendo quem eu era, não ia dar certo. Então eu fiz um trabalho comigo que eu ia me desprender de mim. Eu ia lá na fazenda sem preconceito, né, sem discriminação. Eu ia ver o que ia acontecer. Então, mas eu não ia colocar minha opinião, assim, minha vontade. Aí eu cheguei na fazenda e comecei a perguntar, né, as coisas. Porque eu tinha sido produtora de moda por 6 anos, eu tinha muita relação com o cliente final. E uma produção de moda que você faz para uma empresa de criança, por exemplo, que faz roupa para criança, é diferente de uma produção de moda que você faz para assim, uma empresa de moda que faz roupa para mulher de 40 anos que trabalha fora. São produções completamente diferentes. Aí eu perguntei, quem é que toma esse café? E ninguém sabia me responder. Ah, isso daí a gente vende assim na cooperativa, vende ali no trader, vou saber quem é que toma esse café? E eu já fiquei assustada. Falei, como é que faz uma coisa sem saber para quem? Porque a primeira coisa que você tem que saber é para quem que você tá fazendo. Quem é o seu cliente? Aí eu perguntei, esse café aqui é o quê? Ah, esse café é para exportação, é bica corrida, é para exportação.
Eu não entendi nada, mas eu tive uma ideia instantaneamente. Eu falei, eu vou montar uma empresa de café para mim e vou vender o café assim ali no supermercado de Jacutinga. Que pelo menos eu vou fazer algo que meio que parece comigo e eu vou me divertir. Aí eu peguei o café, levei o café para fazer um laudo e veio o laudo assim, padrão gourmet com tons de amêndoa. De novo, não entendi nada. Aí fui embora pensando assim, quem é que toma esse café? Quem é que toma esse café? Né? Meu Deus, quem poderia ser cliente desse café? Aí no meio lá da estrada, eu tava vindo de Espírito Santo do Pinhal para Jacutinga, eu pensei comigo, o cliente do café sou eu. Eu tomo café, eu gosto, então eu vou montar uma empresa para me agradar. Vou fazer tudo do jeito que eu acho que deve ser feito para mim. Tanto que eu falo até hoje que a principal cliente da minha empresa sou eu, porque eu ajo como cliente, não como dono. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, olha, eu tive uma ideia maravilhosa. Ele falou o quê? Eu falei assim, olha, eu vou montar uma empresa de café para mim e eu vou ser concorrente Café Illy. Ele não sabia se ele ria ou se ele gritava. Você não sabe nada de café. Falei, mas isso daí não tem a menor importância. Porque eu estava lá já fazia um mês e tudo que eu perguntava, eu não falei isso pra ele, né? Mas tudo que eu perguntava lá, ninguém sabia me responder, inclusive ele. Porque aí eu entendi uma coisa, né? Que o mundo do café não conversa com o cliente. Olha que coisa interessante, né? Então eu falei, isso daí não tem a menor importância. Porque eu sabia que o que iriam me perguntar, eu ia saber responder. Né, que ninguém ia ficar perguntando de técnica, de manejo, ninguém nem sabe o que é isso, ninguém nem tem, vamos falar a verdade, tem nem interesse. Você pode saber disso, mas lá no cliente final é outra conversa. Aí eu falei, olha, mas isso daí que me perguntarem e eu não souber, eu falo que eu não sei, e pronto. Mas todo mundo vai rir de você. Eu falei, deixa rir, né, eu não tô nem aí. Aí ele falou, você vai se lascar. Eu falei, não vou. No fim, eu tive que montar a empresa sozinha, então a empresa é só minha, não, ele não é nem meu sócio, porque ele não ia querer meter o nome dele numa enrascada dessa, né? Já que eu ia quebrar rapidamente. Daí eu fiquei montando a minha empresa por um ano, né? Embalagem, vendo as coisas, montando. Eu tive que ter um tempo porque eu fui entendendo, eu não sabia nada. Aí eu comecei a fazer cursos de café, aí pelo Sebrae eu uso o plano de negócios, a ferramenta, até hoje eu uso, né? De vez em quando, geralmente eu vou lá e dou uma modificada no meu plano de negócios, para ver se eu tô tendo lucro, né? Aí eu fiz alguns cursos online e também fiz uma consultoria no Sebrae de Poços de Caldas. Nisso eu montei, depois de um ano, eu saí da fazenda com uma saca de café, com todo mundo rindo de mim, que eu era completamente maluca, né? Já que eu não sabia nada de café, e era uma verdade mesmo, mas eu sabia de dar certo, de fazer o negócio ficar bonito. Aí, todo mundo rindo de mim, eu saí com uma saca de café, torrei o café, e depois de um ano montando a empresa, eu entreguei o pacotinho com o café torrado pro meu pai. E geralmente as pessoas perguntam para mim o que é café especial. Então, para mim, Maria Carolina, café especial não é só café. Porque só café é fácil demais, né? Porque você tem uma empresa de café, o que você tem que ter? Café. Se você tem uma pastelaria, o que você tem que ter? Pastel. Se você tem uma empresa de roupa, o que você tem? De blusa, o que você tem que ter lá? Blusa. Né? Você ter blusa numa empresa de blusa não é diferencial, é obrigação. Então, café especial é mais do que café. E eu gosto de colocar a minha empresa dentro dos padrões da Sotheby's. Como a Sotheby's, a casa de leilões, como ela avalia uma obra de arte. Até porque ela também leiloa vinhos. E ela tem 10 critérios que ela usa para leiloar as obras de arte dela, os vinhos também. E eu vou fazer um outro vídeo, um segundo vídeo desse, porque senão esse daqui acho que vai ficar muito comprido. E quem quiser assistir outro lá com os 10 critérios da Sotheby's. E como que eu introduzo a minha empresa nesses 10 critérios. Outra coisa também que eu gostaria de falar é sobre sustentabilidade. Sustentabilidade não é reurbanizar favelas, por exemplo.
é não deixá-las se formar. Quando a gente tem o êxodo rural, né, as pessoas saem do campo em direção à cidade, elas não têm noção, né, do que elas nunca pagaram aluguel. Dentro no campo a situação é completamente diferente. Aí quando elas chegam na cidade, para onde que elas vão? Ué, para lugar nenhum, né? Elas se instalam em favelas. Então eu acho que a gente precisa ter este olhar também, né, de a cidade com o campo, porque todas as vezes que a gente faz uma interferência muito grande no campo, a gente coloca essas pessoas para fora e elas vão para a cidade e a coisa meio que degringola. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, porque eu acho que a gente não deve lutar contra a desigualdade social, a gente deve lutar contra a miséria. Porque eu, por exemplo, eu sou desigual do Silvio Santos, por exemplo, e não tem importância nenhuma, né? Eu consigo viajar, eu estudei em escola boa, eu consigo entrar num restaurante bom, mas eu sou super desigual socialmente do Silvio Santos. Eu sou desigual, por exemplo, eu sou Mulheres do Brasil, eu sou desigual da Luísa Trajano, e não tem importância nenhuma. Eu mesma desigual, eu consigo almoçar com ela. Então, a gente não luta sobre desigualdade, a gente luta contra a miséria, a gente luta contra a pobreza. E outro dia eu estava numa cafeteria, chegou também um produtor e falou para mim: quem vai sobrar no mundo do café é o pequeno produtor. Falei: pois é, ele já está em condições péssimas. Então isso não é resposta de sociedade civilizada. A gente precisa encontrar respostas melhores para essas questões, porque isso é sustentabilidade, né? É você ter esse olhar, você ir e percorrer a cadeia inteira para você entender com quais. Não é possível que esteja só com o cafeicultor o problema, né? A gente precisa ver quais são os pontos que tem esse problema. A minha empresa, Café da Condessa, é 100% minha, né? Eu costumo dizer que ela é muito mais do que uma empresa para mim. Ela é uma plataforma onde eu expresso as minhas ideias e as minhas opiniões. Para mim, ela é uma grande amiga, né? Porque com a minha empresa ela foi me tornando uma mulher que eu nunca achei que eu poderia ser. E ao mesmo tempo, eu fui de mãos dadas com ela, a levando a lugares onde disseram que o café nunca poderia entrar. Bom, feliz Dia Nacional do Café para todos nós, e eu espero vocês no meu outro vídeo com os 10 critérios da Sotheby's. Um beijo!